Vamos ouvir esse texto maravilhoso, esse testemunho vivo da realidade do altar, que o altar é a presença de Deus, o altar representa Deus, o altar é o próprio Deus ali esperando que os seus crentes, os seus adoradores venham colocar toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Isso é sacrifício. Vamos ouvir. Quando eu cheguei na Universal, a minha vida era como o Vale dos Ossos Secos. Totalmente seco. Em qual área? Era financeira, família, sentimental, tinha vícios, depressão, angústia, desejo de suicídio, falência total e o desejo de suicídio. Minha vida financeira começou a partir do momento que eu entrei nos vícios. Eu até conquistava, mas eu não tinha uma direção. Eu conquistava e perdia, conquistava e perdia. Eu comprava um carro e depois eu falava, não gostei dele. Mas por que eu não tinha gostado? Porque eu tinha que vender para sustentar os meus vícios. E aí fui perdendo. Até o momento que eu não tinha mais carro, eu já perdi nome. Eu comecei a dever nos bancos, para agiotas, casa de jogos, pôquer. Chegava a ficar 20 horas dentro de uma casa de jogos. Aí quando eu perdi a minha empresa, qual era sócio, entre irmãos, na Avenida Paulista, aí sim, aí eu falei, agora acabou, só me resta uma coisa, atirar a minha vida. Eu me isolei da minha família, comecei a ficar muito distante, eu passei a ser aquela pessoa vazia, eu não tinha com quem conversar porque ficava distante e aquilo só ia aumentando mais a minha tristeza, mais a minha angústia. O momento mais crítico da minha vida foi quando eu comecei a trabalhar de ajudante de cozinha para meu irmão, a qual no passado eu era sócia, a gente era tão feliz, e eu não tinha nada, nem dinheiro da condução, eu vim embora de carona, até o momento que chegou o agiota, ele me impressionou tanto naquele dia, tanto que eu falei, meu Deus, e agora? E naquele dia eu fiquei muito atormentada, muito assim, desesperada, aquilo bateu um desespero, eu tenho que me matar. Durante um longo período, minha cunhada falava muito, mas eu deixei para ser a última porta, o inferno universal. E eu fiquei naquela, eu me mato ou eu vou? Aí no dia seguinte, eu estava mais desesperada, foi o dia de maior desespero da minha vida, que eu gritava, ninguém sabia o que eu estava sentindo. Até que eu falei, tá bom, me fala onde que é. Aí eu peguei uma página amarela e procurei a mais próxima da minha casa. Essa mais próxima eu já tinha passado durante alguns anos na porta, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha enxergado. Mas no momento que eu aceitei aquele convite, eu fui para lá e pisei a planta dos meus pés, eu saí de lá diferente. E foi assim que eu cheguei na Universal. Eu ouvi falar de uma palavra profética, aí então eu fui para o altar. E eu me lembro do meu primeiro sacrifício. Foi com muita dor, com muitas lágrimas, porque naquele momento eu não tinha salário e aparecia assim desejos, até mesmo de comer, de comprar algo para mim. Não, mas eu sacrifiquei, aquilo foi assim bastante doloroso. Mas eu tinha certeza que no momento que colocasse minha vida ali no altar, e foi assim que eu fiz, eu coloquei o meu tudo, o meu sangue, a minha vida ali no altar. E foi dali que começou uma nova mudança, uma transformação da minha vida. Aí, claro, eu uni muito a minha família, a gente passou a viver muito bem. Eu limpei meu nome no Banco Central, paguei os agiotas. Cada campanha, novo sacrifício, novas respostas na minha vida. E aquilo fui vendo, tendo a visão sempre mais. Nunca fiquei satisfeita com aquilo que eu tinha. Eu que era uma pessoa que não acreditava em novas conquistas, após conhecer o sacrifício que mudou a minha vida, eu passei a ter uma missão de querer sempre mais. E sempre, para mim, ter mais, eu tenho que colocar o máximo no altar. E assim minha vida foi mudando. E chegou o momento que eu conquistei uma empresa, no mesmo ramo que eu tinha antes. E aí eu estava já estabilizando com a empresa, eu já tinha um carro popular, eu já estava mais ou menos estabilizada, assim, uma vida tranquila. E foi um momento que eu dei ouvido a uma pessoa que já era momento de eu parar de sacrificar. Porque eu já estava bem, então que eu não precisava mais sacrificar, que dali para frente eu já sabia o caminho da vitória. A primeira vez, eu até fiquei meio assim, falei, meu Deus... Por ser uma pessoa que já estava muito mais tempo na igreja, fiquei pensando, será que é a voz do Espírito Santo?
Fiquei naquela dúvida, falei, meu Deus, não é possível. No dia seguinte, essa mesma pessoa veio afirmando tudo para mim, que eu teria que parar de sacrificar, porque eu já estava estabilizada. Eu comecei a pensar, sacrificar ou não? Bom, eu já estava com o envelope, mas eu passei pelo altar, não com aquilo que eu tinha prometido a Deus, com uma oferta. E essa oferta não mudou a minha vida, pelo contrário. Fui percebendo que positivamente eu comecei a endividar novamente, eu parei de conquistar e bateu aquele desespero. Mas eu sabia que eu não tinha autoridade de cobrar nada de Deus, porque eu não tinha sacrificado. Aí então cheguei ao momento de... Nem na igreja eu fui naquela semana. Com vergonha de ir na minha igreja, que as pessoas viam eu como uma pessoa que estava prosperando, mas não sabia que eu estava falindo, eu mudei o endereço da minha igreja. Quando eu cheguei lá, novamente, era a Fogueira Santa. Aí quando eu cheguei, foi justamente quando veio novamente a proposta para o altar. Eu já sabendo o caminho da vitória, eu falei, agora é a minha oportunidade. E não foi diferente, aí eu me lancei. Aí eu fiz um sacrifício verdadeiro. Naquela semana foi uma semana muito difícil, que 3 dias antes do meu sacrifício ir para o altar, meu pai veio a falecer, foi tudo muito difícil. Eu estava como se tivesse uma pessoa inútil ali, só olhando, sem poder ajudar em nada. Mas eu falei, eu não vou tocar, porque eu estou viva, minha vida tem que ter sequência. Eu quero uma mudança. Depois que eu voltei a sacrificar, a minha vida tem mudado a cada dia. Eu recuperei aquele apartamento que estava no leilão. Eu conquistei o carro importado. Eu comprei mais um imóvel no condomínio fechado, de alto padrão. Estou pegando as chaves dele agora. Eu tenho hoje uma vida de qualidade. Hoje a minha família é uma família unida. Vivemos muito bem, estamos sempre presentes um com o outro. Minha família é grande, a gente tem um lar abençoado, um lar transformado, prosperidade, saúde. E o principal que hoje eu tenho dentro de mim é o Espírito Santo. Isso, bens materiais, não tem valor diante disso, porque só quem tem que sabe o valor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa tranquila, de paz, que nada me abala, o mundo está acabando, eu estou sorrindo, estou feliz, porque eu sei que eu estou salva, eu sei que eu estou bem, eu estou feliz, eu sou uma pessoa realizada. Hoje a minha vida é assim. E todas essas profecias que têm acontecido na minha vida, eu atribuo depois que eu fui para o altar. Graças a Deus. Você vê, você viu, você ouviu, você entendeu que o sacrifício, havendo falta de sacrifício, há falta de conquista. Mas, retornando o sacrifício, há, então, uma resposta de Deus àquela fé.